Fala pessoal, vídeo novo agora, iniciando, onde nós vamos ver aqui o pronunciamento do Renato Cariani, onde ele falou aqui sobre o que aconteceu com o Gunley, dando a posição dele, e já vi, na verdade, vou fazer aqui comentários para vocês, mas a realidade é que, ao meu ver, ele ficou um pouco em cima do muro, se preocupou um pouquinho mais em ser político em relação a algumas coisas. E aí, isso daí tem prós e contras. Eu entendo ele na posição dele como um embaixador do esporte. Outrora foi até mesmo um atleta que se colocou em prontidão. De certa forma, não deixa de ainda se manter atleta, não deixa que ele não tem lifestyle, mas ao mesmo tempo ele passou hoje em dia a ser um símbolo fitness de relevância nacional e, portanto, é muito difícil para ele se abster de fazer uma posição que busque trazer uma conscientização. Ele fica meio que no balanço entre ser uma pessoa que está buscando incentivar a saúde, ser uma pessoa que está buscando influenciar positivamente a juventude, e ao mesmo tempo embaixador do esporte que ele por tanto tempo competiu e, portanto, tanto fez para difundir no país, né? Então vamos dar uma olhadinha e vocês tirem as suas próprias conclusões a partir disso. Eu tenho um puta medo, porque assim, eu tô fazendo exame agora, eu tô com um puta medo de fazer exame, porque eu vi como é a vida com hormônio, tipo, você vai ver os lados positivos, eu vi que é o meu futuro, porque agora eu deixei de ser um atleta natural, então, tipo, se eu supondo, se dá merda, eu tenho que parar. Tipo, o meu sonho de ser atleta vai meio que por água abaixo, tá ligado? Porque natural eu não vou ser mais, eu sempre vou carregar esse estigma que eu já usei, e hormonizado, tipo, sei lá, se eu sou um cara, porque existe, é o que ele falou, o cara toma pouco e já tem, tipo assim, pô, vai dar merda. E eu também não sou kamikaze, tá ligado? Se o médico virar e falar assim, ó, se você fizer, cara, eu tenho certeza que você vai dar merda muito cedo. Eu vou ter que parar. E hoje a minha vida é isso, tá ligado? Então, tipo, eu fico, mano, é um bagulho que tira minha noite de sono. Eu acho que esse talvez seja o pior colateral. E eu fico naquela, tá, mano, vou marcar pra semana que vem. Aí eu falo, tá, não, vou esperar mais de uma semana. Mas aí tipo, é um pouco de negligência, só que é foda, irmão, porque é um puta medo. Gabriel Gunley não morreu por uso de insulina. Gabriel Gunley não morreu em decorrência de uma crise de hipoglicemia. Pelo menos é o que o Instituto Médico Legal diz. Gabriel Gunley morreu por uma cardiopatia que ele já tinha. Infelizmente, Gunley tinha um problema no coração. E a falta de exame, de diagnóstico, fez isso. O maior medo do Gunley era justamente esse. A preocupação de descobrir alguma doença que o impedisse de continuar performando no fisiculturismo. E o destino é tão louco que ele realmente tinha essa doença. E que, se o IML diagnosticou realmente o que é correto, a sua causa-morte correta, realmente ele seria impedido de continuar o trabalho dele como fisiculturista, pelo menos da forma que ele estava realizando. Um ponto aqui a ser levado em consideração é que até então, né, não foi solto o laudo definitivo, pelo menos não hoje, quando esse vídeo está sendo gravado. O que foi solto foi um laudo preliminar e, bom, infelizmente, a gente não teve acesso, que a gente tem aquilo que foi noticiado nos grandes veículos, por exemplo, no G1, e não está estabelecido se a cardiopatia hipertrófica foi estabelecida como sendo a causa direta da morte ou uma causa que contribuiu para com a morte. Quando você vai preencher uma declaração de óbito, existem as causas primárias, ou seja, este foi um evento que ativamente contribuiu para a morte. E existem causas secundárias, que são eventos que fazem parte, às vezes, da cadeia de acontecimentos, e existem ainda os elementos que, embora não tenham contribuído diretamente para aquele desfecho, indiretamente contribuiu. Vou dar um exemplo para vocês. Paciente que vai a óbito em decorrência de um choque séptico, ou seja, uma infecção que se alastrou pelo organismo inteiro e, em função dessa infecção muito intensa, o organismo teve uma resposta inflamatória exacerbada, que é o que a gente chama de choque, choque séptico, e aí, por conta disso, a carga pressórica caiu, enfim, não conseguiu sustentar aquela pressão. Então, devido a um quadro infeccioso, que então, uma pneumonia, então a pessoa faleceu de choque séptico em decorrência de um quadro de pneumonia, e aí, por exemplo, um elemento que diretamente não está relacionado com o choque séptico, mas que contribui ativamente, é a presença do diabetes. Então, a pessoa é diabética, uma pessoa diabética que não está compensada sabidamente tem uma maior predisposição a eventos infecciosos, mas o diabetes não tem uma causalidade direta com a pneumonia, apenas é um elemento que acaba sendo um fator de risco a mais. Então,
Nesse contexto, a causa da morte, choque séptico. Fator que atingiu diretamente, pneumonia. Um fator que, embora diretamente não agiu, mas indiretamente contribuiu à presença do diabetes. Então, a gente ainda não tem esse dado. A cardiopatia hipertrófica foi, de fato, a causa direta? Ela contribuiu ativamente ou ela contribuiu indiretamente? Essa informação ainda não está confirmada. Matéria do G1. Fisiculturista Gabriel Ganley teve morte súbita por doença no coração, diz atestado de óbito. O corpo do fisiculturista influenciador será cremado nesta segunda-feira, segundo informações da própria família. A cerimônia será fechada com a presença apenas de pessoas próximas. O atestado de óbito de Gabriel Ganley, fisiculturista de 22 anos, encontrado morto no sábado, aponta que ele teve morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica no coração, que é uma doença em que o músculo do coração, o miocárdio, se torna anormalmente espesso e que pode ser agravado pelo uso de anabolizantes. Nas redes sociais, Gabriel dizia que usava hormônios. Essa doença faz com que o músculo do coração fique mais rígido, o que dificulta o bombeamento de sangue e o relaxamento do órgão. A Secretaria de Segurança Pública disse que a polícia ainda investiga o caso e aguarda os resultados de laudos do IML para esclarecer a morte. O corpo do fisiculturista influenciador será cremado na segunda-feira, 25, segundo informações da própria família. O coração, ele funciona num sistema centrífugo. O coração não bate assim. O coração é como se fosse um pano que se torce, para que essa pressão faça com que não haja resquício de sangue no coração e que haja pressão suficiente, pressão arterial, para distribuição de sangue sobre todos os nossos membros mais extremos possíveis. É o que nos mantém vivo. O coração do Ganley, a cardiopatia que ele tinha, fazia com que o músculo cardíaco não realizasse esse movimento por completo, por uma espessura, uma parede muito espessa. O que aumenta a espessura da parede do coração? Hormônio anabolizante. O coração é um músculo. Só para contextualizar um pouquinho melhor, existem movimentos, batimento cardíaco, conforme o Renato falou, e funciona como se fosse uma torção, e de forma sincrônica acontece, né? O movimento que a gente chama de sístole e diástole. Sístole, essa contração, diástole, esse enchimento. Então, isso acontece de uma forma rítmica, onde a gente vai ter as câmaras cardíacas, aquela menorzinha na parte de cima é o que a gente chama de átrio, e a parte mais de baixo é o que a gente chama de ventrículo. Então, o sangue, ele vem e é bombeado passando por todas as câmaras cardíacas e seguindo o seu destino. O que acontece? A câmara cardíaca esquerda é a responsável por bombear esse sangue para todo o restante, para a maior parte assim, do corpo. A câmara cardíaca direita bombeia diretamente para o pulmão. Então, devido a isso, a câmara cardíaca esquerda, o ventrículo esquerdo, é quem tem realmente a maior força contrátil. Se ele está sendo submetido a uma carga mais intensa de estresse por um aumento da resistência vascular periférica, ou ainda devido a um aumento do volume sanguíneo, por exemplo, o uso de esteroide anabolizante pode levar ao estímulo à eritropoiese, a criação do sangue, e aí esse excesso de glóbulo vermelho torna o sangue mais viscoso, mais difícil de bombear, ou ainda o uso de esteroide anabolizante faz com que a pessoa ganhe 10, 20, 30 quilos de uma forma muito rápida, muito abrupta. Então é muito sangue para ser bombeado. Em sendo muito sangue para ser bombeado, até para poder sustentar aquela musculatura, o coração tem que dar conta de bombear todo aquele sangue. Então é muito mais esforço para ele. E aí, como qualquer músculo, se ele está sendo estimulado, se ele está tendo que fazer mais força contrátil, ele tende a hipertrofiar, ele tende a aumentar. Só que a hipertrofia que acontece por ocasião desse tipo de estímulo é o que a gente chama de hipertrofia concêntrica, ou seja, o coração cresce para dentro, ele não vai crescendo simplesmente para fora, ficando maior e a câmara alargando, não. Ele vai crescendo para dentro e a câmara cardíaca vai ficando cada vez mais estreita. Isso implica em duas situações. Situação número 1, que é a que o Renato está trazendo, é uma dificuldade maior de relaxamento, aonde, devido a estar muito enrijecido, a contratilidade se torna prejudicada, porque ele não consegue nem contrair direito e nem relaxar direito. E número 2, devido às paredes estarem muito espessas e rígidas, a complacência, a capacidade de distender e encher essa câmara cardíaca se torna prejudicada. Então ele não enche direito e nem contrai direito. Isso faz com que o coração comece a diminuir o que a gente chama de
fração de ejeção, ou seja, a capacidade de bombear o sangue. Que, diga-se de passagem, um evento rebote em relação a isso é, se eu não consigo bombear direito numa quantidade satisfatória de sangue, a tendência é que o meu coração tenda a bater cada vez mais rápido, para poder compensar a minha incapacidade de encher o coração, para poder compensar a minha incapacidade de ter uma fração de ejeção adequada. E por ser um músculo, ele também hipertrofia. O esteroide, o hormônio anabolizante, ele não faz apenas com que o seu músculo do braço cresça, o músculo do peitoral cresça. Ele faz também com que o músculo do seu coração cresça, ou seja, aumente em espessura, em parede de espessura, e também... E é claro que tudo isso que eu falei, na vigência do uso de esteroide anabolizante, assim como aumenta o balanço nitrogenado e aumenta a capacidade de hipertrofia de todos os outros agrupamentos musculares, vai aumentar também a capacidade de contração do miocárdio. Então, se eu estou tendo estímulo que naturalmente já leva hipertrofia, no uso do esteroide, além de todo esse mecanismo causal que eu já citei anteriormente, existe a potencialização de toda essa consequência de estímulo à hipertrofia do miocárdio. enrijeça, fique mais duro. E isso para o coração não é saudável. Infelizmente, Gabriel Ganley tinha geneticamente uma doença cardíaca. E ele seria totalmente proibido pelo cardiologista de fazer uso de esteroides, porque o hormônio esteroide ia potencializar a sua doença, que é o quê? Que é uma cardiopatia hipertrófica do coração. Aí aqui é importante a gente diferenciar. Existe a cardiomiopatia hipertrófica e existe a cardiopatia hipertrófica. A cardiomiopatia hipertrófica a cardiomiopatia realmente seria uma doença genética que ele tem já uma predisposição, uma espessura cardíaca maior, mas aonde o papel do esteroide seria potencializar a doença. Já a cardiopatia hipertrófica, ela não é uma doença genética, já é basicamente clinicamente a manifestação é muito similar, mas ela já ocorre de forma secundária a algum evento que está fazendo aumentar a, a parede do coração hipertrofiar, né? Então, só para deixar claro, talvez na forma de se expressar, o colega tenha descrito isso, mas eu acredito que não tenha sido feito ainda nenhum teste genético para poder avaliar e possa ter visto lá a hipertrofia ventricular e aí ter soltado, mas na verdade tem um está técnico, está prático, não muda nada, mas do ponto de vista técnico tem uma diferença. E aí a diferença, por exemplo, está em afirmar que ele tinha uma doença genética. Isso aí, como a gente não tem acesso a exame prévio dele, por exemplo, um exame prévio ao uso de esteroide, eu não tenho como afirmar, pelo menos até o momento, de que ele tinha realmente essa alteração genética. Eu posso dizer que estava hipertrofiado, mas se foi de origem genética ou se foi uma situação eminentemente adquirida, esse dado a gente não tem, pelo menos não foi divulgado. Ele já tinha uma parede do coração mais espessa e mais rígida. Com o uso do anabolizante em altas doses, potencializou e ele teve uma parada cardíaca. Olha, me pegou de surpresa. Porque como ele é excessivamente jovem, com 22 anos de idade, não é normal que jovens morram do coração por uso de anabolizantes. É normal com pessoas de 30, 35, 40 anos de idade, com histórico de abuso muito poderoso. Um jovem não. Porém, é raro encontrar uma pessoa que tenha essa patologia. Mas dentro dessa realidade, infelizmente, o Ganley era uma pessoa que tinha. Então, as especulações que saíram... Novamente, a gente não tem como afirmar. Provavelmente é como foi divulgado como cardiomiopatia hipertrófica e o Renato, ao fazer uma pesquisa, checou que se trata de uma doença com componente genético, ele está baseando a afirmação dele nisso, mas se fosse para dar uma opinião pessoal, eu dava uma trucada, que eu sei que o Renato está bem intencionado, mas eu acredito que apenas na forma de divulgar, não souberam diferenciar e divulgaram como sendo a mesma coisa, sendo que basicamente o que o colega deve ter soltado é a presença da hipertrofia do miocárdio, e aí talvez ele tenha soltado, não sei porque eu não tive acesso ao laudo, mas seria algo no sentido de uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo compatível com o quadro de cardiomiopatia hipertrófica, entendeu? Então, por exemplo, seria compatível com isso, mas a gente, como não tem o exame prévio, e nem sequenciamento genético, não consegue afirmar se ele já tinha uma predisposição genética e algum grau de doença que foi exacerbado, ou se ele eminentemente adquiriu tudo posteriormente. Então, mais uma vez, atribuir tudo a uma questão genética sem ter dados para tal acaba sendo um equívoco, de certa forma, né? E muda um pouquinho a narrativa, né?
Ações que saíram na internet até agora, e que boa parte delas estavam ligadas ao uso indiscriminado de insulina, pelo próprio laudo do IML cai por terra. Não foi hipoglicemia, porque se fosse hipoglicemia, daria no laudo de óbito. Ele teve uma parada cardíaca, fruto de um perfil genético. Na verdade, pelo que eu sei, ainda não saíram todos os exames conclusivos. E a análise relacionada ao uso, né, de insulina, ela é uma análise um pouquinho mais específica, aonde tem que ser dosado, claro, glicemia, tem que ser dosado a própria insulina para ver se estava em valores muito elevados em relação ao esperado. E aí como que você faz um diagnóstico diferencial? Você consegue fazer isso, né, fazendo, por exemplo, uma análise comparativa, onde, devido à presença de algumas substâncias que são liberadas pelo pâncreas junto com a insulina, como, por exemplo, o peptídeo C, então, na vigência do peptídeo C, você consegue saber que se foi secretado de uma forma endógena ou exógena, porque se tivesse sido liberado de forma endógena essa insulina, então, se for compatível, né, você vai ter uma carga de peptídeo C elevada. Agora, se você encontra um peptídeo C baixo e ao mesmo tempo você encontra uma insulina alta, aí não é compatível. Como assim? A insulina está alta, mas o peptídeo C está baixo? Não faz sentido, na verdade. Então, por que isso acontece? Porque justamente a gente acaba tendo o seguinte cenário, que é a pessoa fez uso da insulina de forma exógena, ou seja, ela tomou uma insulina que não era do corpo dela, e aí o pâncreas, por não ter secretado, às vezes não só não produz, como fica até suprimida essa liberação de peptídeo C, então vai estar muito baixo, então você vai ter uma incongruência. Dessa forma você consegue inferir que houve uso exógeno, né? Aí vem até uma pergunta, eu sinceramente não tenho essa informação, então eu não sei se é padrão do IML sempre fazer esse tipo de teste ou é na suspeita de. Então vem a questão, se não houver uma orientação e talvez como vou falar, uma orientação, e se não tiver um direcionamento do médico legista para fazer esse tipo de teste, por conta da hipótese diagnóstica, né, talvez ele não faça esse tipo de teste e a gente não vai ter esse dado um pouquinho mais preciso, né? Mas seria muito pertinente que fosse feito para você ter um dado um pouquinho mais conclusivo. Que seria, se ele tivesse feito o exame, totalmente proibido de usar hormônio anabolizante. O que fica de lição para nós? Primeiro ponto. Se você quer tomar anabolizante, é tua vida. Eu não tenho como impedir isso. Mas o que eu vou te pedir? O que eu sempre pedi para você em todos os vídeos. Faça exames. Cardiologista, exames de sangue, para entender o seu histórico. Garotos não costumam fazer exames cardiológicos, mas olha isso. Ele tinha uma patologia. Então, fazer exames vai fazer com que você tenha um diagnóstico precoce e o mais importante, saber, acima de tudo, se você tem saúde ou não para tomar essa decisão. Para a juventude, o que fica de lição para a juventude? Que, muitas vezes, dedicação e performance vem travestida de abuso. Você acha que você tomar bastante hormônio, você treinar excessivamente pesado, você fazer uso de manobras químicas é performance, é dedicação. Não é performance, não é dedicação. Porque a performance, ela só vai acontecer com o tempo. E pro tempo acontecer, você tem que estar vivo. Tem que estar vivo. Grandes fisiculturistas. Mas assim, a gente fala isso, mas a verdade é que boa parte dos atletas que estão aí, mesmo ao longo do tempo, tem feito protocolos igualmente nocivos, igualmente prejudiciais. O gambler é uma amostra, digamos assim, que dentro da estatística alguém sempre pode se prejudicar, mas não há de se convir que os atletas, pelo que a gente vê nos relatos, né, e hoje em dia isso daí tem sido amplamente divulgado, eles não executam ações que sejam eminentemente seguras. Não dá para afirmar que o que eles fazem não é por si só já um abuso, não é por si só algo que é deletério para o organismo deles e que eventualmente pode dar ruim. A grande questão é que o limite, o limite é muito alto. Então lá, o Gunley estava sendo abuser, estava consumindo 3 gramas de droga por dia, 3 gramas de hormônio.
tinha que ser mais de boa. Tá, mas o que é de boa? 2 gramas? 2 gramas é de boa? 1,5 grama é de boa? O uso de determinada substância? Então, tipo assim, quantas vezes você viu algum relato de bodybuilder falando sobre o uso de T3 com clenbuterol durante um cutting? Sobre manobras com diurético. O próprio Ramondino, sem ser nesse ano passado, no outro ano, especula-se que boa parte da dificuldade que ele teve na finalização dele, aquela suadora lá que ele deu no palco, foi por conta de manobra com diurético. Então, basicamente, a gente vai tendo uma série de fatores que está relacionado diretamente à atividade do fisiculturista, né? Tem uma forma segura e totalmente responsável de fazer isso. É um risco inerente à prática que você está tendo. E aí a gente tem que separar, até mesmo na hora de alertar, a diferença entre o atleta e a pessoa comum que faz uso recreativo. E a gente sabe que é a maioria. O problema é que a pessoa se mira no que o atleta está fazendo e acha, se ele está fazendo tal coisa, eu também devo, eu também posso fazer. E aí a gente tem um grande problema. Turistas mundiais estão aí vivos e saudáveis. Por quê? Porque sempre se preocuparam com a saúde. O fisiculturismo tem que acabar? Será que o fisiculturismo hoje destrói a saúde de jovens, principalmente? O que precisa acabar não é o fisiculturismo. O que precisa acabar é a banalização sobre o hormônio. É achar que meme de hormônio é engraçado. Achar que resultado tá dando é uma coisa top. Achar que fazer festinha de vamos aplicar. Esquece isso, gente. Porque tem muita gente madura e adulta para tomar decisão. Mas tem muita gente que não tem maturidade para tomar decisão. E entra na trend, entra na brincadeira do resultado tá dando, e aí, sem um exame precoce, sem um diagnóstico precoce, às vezes tem o infortúnio de ser uma rara estatística de uma doença rara como essa e perder a vida. Nunca existirá dose segura para anabolizante. A única dose segura para hormônio esteroide é testosterona monitorando os valores para que você fique dentro do limite fisiológico do seu corpo, que é até 900 nanogramas por decilitro de sangue em homens. Se você ultrapassa... Na verdade, segura, nem essa. O que existe é um risco-benefício bem estabelecido, onde o risco cardiovascular de um indivíduo hipogonádico e que inicia uma terapia de reposição de testosterona, por exemplo, visando níveis fisiológicos otimizados, como esse descrito pelo Renato, ele é até maior. Então, o risco maior em relação a você estar com a testosterona muito baixa faz com que vale a pena você realizar uma terapia de reposição, mas não que seja 100% seguro, mas sim que o risco-benefício compensa. Testosterona é ótima, é excelente, e ela traz mais proteção do que dano, desde que em níveis fisiológicos otimizados. Quando ela está muito baixa, é problemático. Quando ela está muito alta, ou seja, níveis superfisiológicos, é problemático. E quando ela oscila muito, por exemplo, em quem faz ciclo, é problemático. O limite fisiológico não tem como assegurar a sua ausência de riscos, tá? Porque além do hematócrito, galera, também tem o que a gente chama de hipercolesterolemia, né? E a dislipidemia. Então você aumenta, além de aumentar o hematócrito, que vai fazer com que você aumente a pressão arterial, por causa do volume sistólico, o sangue fica mais viscoso, né? Então o corpo faz mais força para empurrar essa mesma quantidade de sangue pelos vasos, isso cria uma maior resistência vascular periférica, que acaba aumentando a pressão arterial. Então existe uma exigência maior do seu coração. Mas também tem a questão do aumento do colesterol e a redução do HDL e o aumento do LDL. Então somando todas essas desregulações, aumenta muito o risco cardiovascular. Então é muito perigoso. Gunley estaria vivo entre nós se tivesse feito um diagnóstico precoce através de exames cardiológicos. Gunley estaria vivo entre nós se ele não tivesse sido um abusador de esteroides. Porque apesar da pouca idade, ele tinha um problema cardíaco. Essa é a lição. O fisiculturismo não precisa acabar. E nem deve acabar. Mas o que precisa acabar é essa apologia, essa idolatria que o fisiculturismo faz sobre esteroide. E já entra um aspecto, né? Porque nos últimos anos, o bodybuilding, né, o fisiculturismo, muito por conta do próprio Cariani, somente no trabalho que ele fez com o podcast dele, ganhou muito espaço, né? E isso daí impactou diretamente na situação financeira. Hoje você tem atletas sendo patrocinados e com um alcance muito grande de mídia, que há 3, 4, 5 anos atrás isso jamais aconteceria. E boa parte disso se deveu a você justamente dar mais holofote para aquilo que é feito na prática do esporte. E a realidade é que o que é feito é uma guerra sim, uma guerra química, para além, claro, da dieta, do treino, do foco, tudo aquilo que é feito, mas
a estratégia bioquímica, a estratégia de modulação hormonal faz parte da divulgação dos bastidores. E aqui no Brasil, justamente, isso daí se tornou muito escrachado, mas existe uma linha tênue entre um atleta divulgar o que ele faz e a pessoa comum entender que tem que fazer isso e ela não ter justamente esse nível de maturidade. Em que pese que a gente está trazendo essa discussão à tona no momento em que uma pessoa que era um atleta e com suporte patrocinado e com acesso a pessoas experientes, a coach, etc., acabou sendo taxado de abuser, sendo taxado de uma pessoa que não faz um monitoramento de forma adequada. Então a gente tem aqui um problema, porque o recado vai para os jovens quanto a ser irresponsáveis, mas a gente está falando de uma pessoa que era um atleta, ou pelo menos estava iniciando a vida de atleta, né? Isso daí é uma situação problemática. Então, a romantização, a trend, a brincadeira sobre ele está dizendo que tem que acabar, ela é quase que um efeito colateral direto de você abrir e divulgar mais o esporte. Então, se você corta isso, indiretamente você está cortando o esporte propriamente dito, né? E isso daí acaba sendo um fator financeiramente que tem um impacto. Então, é bonito esse discurso, claro, e eu entendo a posição do Renato de ter que fazer esse discurso, que é politicamente correto, mas no está prático, a gente acaba entendendo que é muito difícil dele se manter, né? Ele se validar. Esteroides, hormônios, doping estão em todos os esportes. Porém, o fisiculturismo é o único que acha legal, top falar, que acha que quem fala é de verdade, que quem fala não é demagogo, que tem que falar, tem que abrir ciclo e tudo mais. O ciclista usa doping e não conta pra ninguém, o corredor usa doping e não conta pra ninguém. De vez em quando a gente fica sabendo, sabe por quê? Porque vaza. Ou ele caiu num doping, ou virou um escândalo, mas ele, não, fala, não tô. O fisiculturista não, ele curte, ele posta. Bom, gente, mas aí não tem como ter comparação. O ciclista, o corredor, enfim, ele não conta pra ninguém porque, eminentemente, na modalidade do esporte que ele pratica, isso é proibido. Então, ele vai ter uma sanção se ele for proibido. Ele, de fato, está tomando uma vantagem inadvertida, vantagem indevida. Então, é proibido. Não é simplesmente por uma preservação ou por uma mentalidade. É por realmente não faz sentido ele estar divulgando uma coisa que ele vai estar roubando. Já no bodybuilding, não. No fisiculturismo, isso é amplamente divulgado porque basicamente é feito. E aí a gente tem um aspecto, né, que existe até o fisiculturismo natural, mas, em outras palavras, não tem o mesmo nível de interesse, não atrai as pessoas. Então, desculpa, não cabe, ao meu ver, esse paralelo, porque são situações completamente distintas. A pessoa, quando está numa modalidade que é proibida, faz sentido que ela não divulgue algo que vai gerar uma punição ou até mesmo ela vai ser mal vista. No fisiculturismo, sinceramente, a pessoa não é mal vista, pelo contrário. Vamos ser sinceros. Em vários dos podcasts, aquele comentário, quando a pessoa não faz uso de determinada substância, é de que ela não está disposta a pagar o preço. E que a gente sabe que isso é deletério para a saúde, mas que se a pessoa quiser alcançar um patamar, top 10, top 5, top 3, top 1, Mister Olímpia, ele vai ter que tomar uma decisão e essa decisão envolve sacrificar anos de vida e saúde em prol de um resultado. Ponto. Então, fazer essa comparação, ao meu ver, é fazer uma extrapolação que não cabe. Todo respeito, Renato. O fisiculturista não, ele curte, ele posta, ele fala, ele vende, ele tem link do parceiro de anabolizante dele. É isso que tem que acabar. O fisiculturismo, a cultura do fisiculturista, tem que passar por uma profunda mudança. O fisiculturista tem que parar de achar que é legal, dizer o quanto ele toma de bomba. E aí é outro detalhe, viu? O uso desses recursos ergogênicos, a maioria deles é ilícito aqui no Brasil. E, portanto, é ilegal o uso e é ilegal a própria divulgação. E ela acaba acontecendo por uma falha na nossa fiscalização. E a gente tem algumas situações. A pessoa está divulgando um produto, um link de um produto que é ilegal, que é ilícito, isso indiretamente, né? E a gente sabe que já teve algumas batidas, e até mesmo alguns momentos em que houve alguma repercussão para o influenciador, onde ele acaba sendo envolvido até com o tráfico de drogas, né? Porque está trazendo substâncias ilícitas, substâncias ilegais de procedência indevida para dentro do país. E aí a gente tem essa situação. E até por ser algo ilícito, é algo que paga bem.
E aí a gente vai ter a realidade. A realidade é que a maioria dos fisiculturistas não goza de uma fonte de renda satisfatória. As premiações são baixas. As premiações não permitem que a pessoa tenha uma estrutura que de fato sustente toda a sua performance. Então ele vai em busca de outras fontes. E nisso quem acaba oferecendo uma melhor condição financeira é justamente o pessoal que é dono dessas empresas aí underground, que justamente por serem coisas ilícitas, acabam oferecendo. É que nem o tigrinho que paga milhões aí para um influenciador grande em função de ser algo que não está regulamentado, permitido, enfim, um jogo de azar, propriamente dito. Então, da mesma forma, muitos dos atletas acabam divulgando esses links, por quê? Porque o contrato do patrocinador é muito forte, é muito favorável para ele, e se não for esse patrocínio, ele não tem de onde tirar uma melhor cota de dinheiro, porque mesmo as marcas de suplemento que tiveram uma crescente, agora já retroagiram e agora estão fazendo contratos cada vez mais modestos, cada vez mais enxutos de novo com seus atletas, mantendo só aqueles que são realmente as estrelas da divulgação. Então, não faz o menor sentido a gente fazer, mais uma vez, esse tipo de comparação, porque, de novo, a gente está falando de uma questão que também tem um cunho financeiro, tem um interesse eminentemente financeiro, não é só sobre cultura, a gente está falando sobre dinheiro. E aí, se a pessoa perde aquela fonte de patrocínio, de onde que ela vai conseguir? Isso daí é uma situação que ela tem um conflito ético, mas a gente tem que entender o lado financeiro e estrutural também, faz parte. Dizer o quanto ele toma de bomba. Porque a molecada não copia o treino do fisiculturista, a molecada não copia a dieta do fisiculturista, copia o ciclo. E eu tomo hate pra caramba, Júlio toma hate pra caramba, porque toda vez que me perguntam sobre hormônio, nas nossas lives, o que a gente faz? Dá a explicação farmacológica e fala assim, cuidado, não entre nesse rolê, não tomem, procure um médico, procure exames, é risco, é perigoso, isso mata. O que não faz sentido é um jovem de 21 anos fazer isso. Trocar a testosterona natural por testosterona sintética, 250 miligramas por semana, realmente não faz sentido. Porque no momento que você começar com essa testosterona, a possibilidade de você ter que carregá-la pro resto da vida é muito grande. Independente da quantidade, um efeito colateral já está garantido, que é a inibição do eixo. Seu eixo, responsável pela produção de dois hormônios, o hormônio luteinizante e o folículo estimulante, o hormônio que faz testosterona e o hormônio que faz espermatozoides, esse é desligado, independente da quantidade. 100 miligramas por semana você desliga o eixo, pensando que um homem produz 70. Um homem saudável produz 70 miligramas de testo por semana. Então 100 miligramas por semana vai inibir seu eixo já, ou seja, muito pouco já inibiu o eixo. Mas cuidado, tá? Testosterona se calcula por miligramas, não por ml. Tá aí a explicação. É claro que dentro do posicionamento atual do Renato, ele tem feito um trabalho justamente de divulgação, de saúde, procurado alertar mais, ele está muito mais para o eixo fitness do que para o eixo mais hardcore do bodybuilding, fisiculturismo atualmente. Mas assim, vamos lembrar, né? Quem divulgou e tornou famoso o combo do ator pornô foi o Renatão e o seu podcast, só para lembrar, né? Então, vide combo do ator pornô e tantas outras vezes que foi citado o uso de determinada substância A, B ou C, não adianta a gente agora querer se isentar. Isso daí não é o Renato, não é o Júlio, é uma coisa que está enraizada no fisiculturismo, no bodybuilding, sobretudo no bodybuilding nacional. Então, eu entendo a intenção, mais uma vez, que ele está fazendo, mas eu acredito que, para além do aspecto cultural, tem um aspecto econômico muito forte relacionado, e que, se não for colocado nessa equação, dificilmente você vai conseguir uma mudança nesse pensamento. Eu acho muito injusto e cruel usar agora a imagem do Gunley como um hype do que não ser feito, ou usar a imagem do Gunley como uma forma de expor o lado escuro do fisiculturismo. Agora todo mundo é paladino da justiça, todo mundo eu falei, eu disse, eu isso, eu aquilo outro, todo mundo fala que falei. Só que a grande verdade é, muitas pessoas estavam junto ali com o Gunley, fazendo festinha sobre tudo que ele tomava, achando da hora, achando legal, e agora essas mesmas pessoas estão lá postando, poxa, Gunley, que triste, não sei o que lá. Tá aí. Quem tinha dúvida, tá explicado, é isso. Renato, pode ter sido hipoglicemia? Só se o atestado de óbito foi mal feito. Porque hipoglicemia, você vai fazer dosagem sanguínea, foi feito no atestado de óbito, ia ver que os níveis de açúcar estariam abaixo de um ser humano. Seria fácil diagnosticar isso. Então, eu acredito realmente. Que eu saiba, parece que os exames de sangue ainda não foram concluídos. Tanto que ainda é um laudo preliminar. Segundo que, mais uma vez, se não foi feito o teste comparando insulina, peptídeo C e alguns outros marcadores, você não vai ter essa informação. E, sinceramente, eu não sei se isso é feito de forma protocolar ou apenas quando instigado.
eventualmente o IML não fez, que é a grande questão, a partir das amostras sanguíneas, tem que ver como isso daí foi conduzido. E o detalhe interessante é esse, né, que o corpo vai ser cremado, né, então se não foi conduzido com esse pensamento na época, a gente nunca vai ter essa resposta. Então, eu acredito realmente que ele foi fruto de uma cardiopatia. Distribua nos grupos, manda pra galera que tinha curiosidade ou preocupação, e mais importante, para alertar, o fisiculturismo precisa passar por uma ressignificação na forma com que ele é transmitido pro grande público. Eu sempre transmiti o fisiculturismo pro grande público como uma modalidade que transmite disciplina, resiliência e profunda dedicação. E talvez, eu vou tirar minha modéstia de lado, talvez eu tenha sido o cara que mais popularizou o fisiculturismo no Brasil, que mais trouxe empresas e que mais trouxe patrocínios para os fisiculturistas mediante disso. Mas enquanto o fisiculturista continuar achando que é top falar o quanto ele toma de veneno, e que quem não fala não é de verdade, nunca vai vir Nike, Adidas, Red Bull, nunca, porque essas marcas não querem estar envolvidas num escândalo como esse aqui, ó, de morte de um garoto de 22 anos. Nunca teremos grandes marcas enquanto a gente achar que é top levantar a bandeira do anabolizante no esporte do fisiculturismo. Nunca. Vai continuar sendo marca de suplemento, de medicamento manipulado e de roupas fitness, e olha lá, marca grande, nunca. Aí, de novo, né, não é só... Também é realmente por conta dessa cultura e da forma como se fala, mas é pela simples liberação. A própria presença do uso dessas substâncias que sabidamente são utilizadas acaba sendo um fator que afasta. Então, é uma coisa que assim, é uma batalha que já está perdida. Não adianta, não vou falar. Beleza, ainda assim elas não vão querer envolvimento. Então, uma questão de compliance, uma questão de postura. Então, não sei se faz muito sentido essa analogia que ele está fazendo, porque na prática essas marcas não vão querer realmente estar associadas. Essa é a realidade. Um ou outro pode vir a conseguir furar uma bolha de repente, mas de uma forma muito pontual. Mas pela natureza própria do esporte já acaba sendo uma coisa que é muito complicada para elas do ponto de vista até de comitê de ética ter uma aprovação de uma campanha contínua, uma parceria de longo prazo com algum atleta. E olha lá, marca grande nunca vai querer ser associada. Imagina se uma marca grande como a Nike estivesse investindo no Gunley. Imagina o que ia sobrar agora para a marca. Elas não querem. O fisiculturismo só vai se tornar grande quando a mentalidade dos fisiculturistas e dos donos de eventos entenderem que o uso de anabolizante e de doping tem em todos os esportes, mas não é a partir disso que você faz um esporte. É a partir do... Pode ter em todos os esportes, mas nos outros esportes é proibido. Uma vez sendo proibido, de novo, não tem jeito, né? É uso velado. Já no fisiculturismo é aberto, né? Todo mundo pode usar. De novo, não dá para fazer esse paralelo. Fator ídolo. Herói, atleta, resiliente, disciplinado. E o que ele toma? Pergunta pra mim, o que o Siban toma? O maior ídolo atual do fisiculturismo. O que o Siban toma? Meu amigo, você vai ter trabalho pra ele falar alguma coisa, porque ele não cita sobre isso. Porque ele não quer citar sobre isso. Afinal de contas, ele quer a imagem do atleta. Mas ele nunca ia ter aquele shape sem anabolizante. Não é sobre isso que a gente tá falando. É sobre tudo aquilo que ele pode entregar como personalidade pra uma pessoa que quer emagrecer. Uma pessoa que quer fazer recomposição corporal. Não, mas eu quero tomar as bombas que o Siban toma pra eu ficar igual o Siban. Vai ficar querendo, porque ele não vai falar. Ele vai tomar hate, ele vai falar que ele é de mentira, que ele não fala logo a verdade. Fica mostrando o suplemento que toma. Mostra o que você injeta. Não vai mostrar. Porque na visão do Siban, o fisiculturismo não é isso. Mesmo estando óbvio de que ele usa anabolizantes. Fica essa consciência. O fisiculturismo, se continuar nessa onda de bomba, 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 e tem que falar e tem que tomar, o fisiculturismo vai acabar. Vai acabar. Até as marcas de suplemento vão começar a se distanciar, que já se distanciaram e vão se distanciar ainda mais do fisiculturismo. Pode escrever o que eu tô falando.